cumprimento com a paz do Senhor. Posso ouvir um amém? Abra sua Bíblia conosco. No primeiro livro de Samuel, capítulo 30, para lermos alguns versículos a partir do verso 1. Livro do profeta Samuel, sacerdote do Senhor e profeta em Israel. Ele registra no capítulo 30 do seu primeiro livro. Estou com a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma versão mais popular, mais acessível. Você pode traçar um paralelo com a leitura que você tem em suas mãos. 1 Samuel 30, verso 1, nos diz: 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziklag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziklag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levadas embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar. E choraram até ficarem sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. E Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Eterno, o seu Deus, lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou ao Deus Eterno: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? E Deus respondeu: vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Você pode dizer amém? Podeis tomar assento. Amados, a palavra do Senhor nos relata neste livro histórico de Samuel. Davi ainda não havia assumido o trono em Israel. Fugindo de Saul, ele se alia aos inimigos de Israel, aos filisteus, por incrível que pareça. Deus permitiu isso. É verdade que não há fato histórico ou nenhuma narrativa bíblica que possa sustentar a hipótese de que, em alguma ocasião, Davi, com o exército dos filisteus, tenha lutado contra os israelitas. Não. Mas ele fazia frente ao exército dos filisteus, juntamente com o rei Aquis, pelo texto que temos aqui, para lutar com nações vizinhas a Israel, tipo Egito e outras nações que os filisteus precisavam enfrentar. E esse texto vai nos falar que, certo dia, Davi estava no deserto com os filisteus, mais propriamente na cidade de Afeg. Essa cidade ficava a aproximadamente 130 quilômetros de Ziklag. Essa cidade de Ziklag era uma cidade que Davi fundou em meio ao deserto. Não tinha ninguém lá. Chegou lá e fundou a cidade. Aqui em Santa Catarina nós temos uma cidade assim, Chapecó. Se você não sabe, Chapecó, não tinha nada. Não é? Chegou lá um general do exército, traçou a cidade. Se você for lá, é a coisa mais bonita, quem conhece Chapecó sabe, é toda a avenida, né? Porque ele colocou no papel, desenhou a cidade. Hebrão conhece bem, né? Desenhou a cidade, aqui vai ter avenida, aqui vai ter avenida, aqui vai ser igreja, aqui vai ser cartório e tal, enfim, uma cidade planejada. Foi isso que Davi fez. Davi reuniu alguns homens
E ele trabalhava para os filisteus, e quando estava de folga, vinha para a sua pequena cidade, a cidade que ele fundara no deserto. Acontece que um dia o rei Aquis, o rei dos filisteus, o chama lá no deserto de Saron. Davi vai, mas o rei, não sei por que razão, a Bíblia também não diz, desiste da batalha que intentava fazer e despede Davi, diz: Davi, você pode voltar com os seus homens para a sua cidade. Davi retorna, 130 quilômetros. Não havia veículos naquele tempo, uma marcha. E quando eles chegam na cidade, após aproximadamente uma semana ausentes, eles vão enfrentar uma grande decepção. E eu quero nesta noite trabalhar com você 3 tópicos, guarde com carinho. O que o nosso adversário pretende fazer com os nossos sonhos e projetos. Segundo, o que Davi fez, o que eu e você podemos fazer em meio a uma crise como essa. Terceiro, e o mais importante, o que Deus está disposto a fazer por mim e por você. Amém? A Bíblia diz que Davi chega na cidade e ele vai ver o primeiro sinal do que os seus adversários fizeram, o que os seus inimigos fizeram. Diz a Bíblia no verso 1 que nós acabamos de ler: eles queimaram a cidade que Davi fundara com tanto carinho, pensando que ali seria o seu futuro, pensando que ali criaria os seus filhos, ali estabeleceria, quem sabe, o seu trono, até porque Saul continuava vivo. Essa cidade agora era apenas fumaça. Que decepção para Davi e os seus soldados. Eles queimaram a cidade. Que isso tem a ver comigo, Ismael? Isso tem a ver com todos nós, porque nós vivemos em cidades queimadas. Permita-me, com todo carinho, com todo respeito, dizer: Içara é uma cidade queimada. Blumenau é uma cidade queimada. Floripa é uma cidade queimada. São Paulo é uma cidade queimada. O Rio é uma cidade queimada. Nova York, Hong Kong, Pequim, Washington. Pense na cidade que você quiser neste mundo. São cidades queimadas. Por que, Ismael? Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O mundo jaz no maligno. Cidades queimadas, porque as desgraças e as tragédias sucedem em todas elas. Não há cidade neste mundo em que, por exemplo, a droga não tenha batido. Eu estou como presidente da Comissão de Combate e Prevenção às Drogas e fizemos um relatório e uma radiografia de Santa Catarina. Encontramos dados preocupantes, como, por exemplo, 70 mil usuários de crack em Santa Catarina. Crack já bateu na porta de todos os 295 municípios. 700 mil dependentes de álcool em Santa Catarina. Cidades queimadas. Cidades queimadas porque no ano passado, no Brasil, nós tivemos 285 mil divórcios. 285 mil divórcios no Brasil no ano passado. O que é isso, Ismael? Cidades queimadas. Cidades queimadas, porque se você não sabe, no Brasil, infelizmente, todos os dias, 170 pessoas são assassinadas. Assassinadas. Todos os dias. Cidades queimadas, porque talvez você não saiba, mas a cada 30 segundos, uma pessoa desbasta a sua vida em alguma parte do mundo. Suicídio. No Brasil, a cada 45 minutos, alguém se suicida. Cidade queimada. Cidade queimada porque a cada 30 minutos, alguém morre por causa de um motorista embriagado. A cada 30 minutos, alguém morre por causa de um motorista embriagado. Cidades queimadas. O que mais que eles fizeram? Diz a Bíblia:
Foram embora e levaram todos como prisioneiros. É isso que o inimigo faz. Fizeram a todos reféns de uma estratégia de guerra, provavelmente levados para serem vendidos em algum mercado egípcio como escravos. Ninguém fora poupado daquela desgraça. É isso o que o inimigo faz. A vida, mesmo para o cristão, mesmo para quem busca intimidade com Deus, apresenta situações em que nós não compreendemos, como Davi, que retorna para casa pensando em ver suas mulheres e seus filhos e vê apenas fumaça. Há uma canção do maior Wellington que diz assim, quando pensamos nas dificuldades e tribulações da vida: a vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se a tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando de um Salvador, há um caminho só. Cante comigo. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Isso é o que o nosso adversário pode fazer: queimar, tornar prisioneiros, como diz a palavra, matar, roubar e destruir. E aí você olha para mim e diz: Ismael, então o que eu posso fazer como homem, como mulher de Deus? Qual é o meu papel em meio a essas cidades queimadas? Vamos aprender com Davi. Primeiro, o texto diz que Davi e seus amigos choraram. Verso 3: quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada, que suas mulheres e seus filhos e suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e seus homens começaram a chorar, e choraram até ficar sem forças. Qual foi a última vez que você chorou por Içara? Qual foi a última vez que você chorou pelo Brasil? A Copa do Mundo não vale. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais? Nós estamos pedindo, pastor Hebron, muitos dons espirituais, e estamos vivendo aí no pleno avivamento. Esse é o nosso slogan: queremos dons espirituais. Mas eu acho que é um dom que a igreja precisa mais do que nunca: é o dom das lágrimas. Nós precisamos do dom das lágrimas. Que Deus nos dê lágrimas, lágrimas de misericórdia, lágrimas de compaixão, lágrimas que possam chegar ao trono de Deus. Amém?
O que mais Davi fez? Davi teve que aprender a superar a incompreensão do momento. Diz a Bíblia que Davi ficou numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. O exército fora da lei que Davi havia organizado, agora culpa Davi por um erro estratégico, por deixarem a cidade desamparada, e realmente foi um erro de estratégia de guerra. Todos os homens saíram, foram para lutar com os filisteus, e a cidade ficou desguarnecida. E os homens agora culpam Davi pela tragédia que ocorrera na cidade. Davi foi incompreendido, e eu lamento lhe informar nesta noite, nós vivemos num mundo em que, como cristãos, somos incompreendidos. Como assim, Ismael? Basta você olhar para o STF. Somos incompreendidos. Basta você olhar para a grande mídia. Somos incompreendidos. O mundo lá fora não consegue compreender porque em plena pandemia nós queremos manter 25% das igrejas com a sua ocupação. Eles não entendem. É claro que nós sabemos que a igreja é maior que o templo, que isso aqui é apenas um edifício onde nós podemos nos reunir. Podem fechar os templos, a igreja continuará aberta. Mas eles não compreendem isso, assim como não compreenderam Davi. Eu lembro quando do Plano Estadual de Educação, em 2012, e ainda sou membro da Comissão de Educação até hoje, e nós íamos para as audiências públicas, e ali o SINT, o sindicato, na época mal orientado, queria por todas as forças colocar no plano estadual a tal da ideologia de gênero, que vocês já ouviram falar. Mandaram o projeto para a Assembleia Legislativa para que pudéssemos aprovar. Na verdade, o plano veio através da Secretaria Estadual de Educação, assinado pelo senhor governador. E quando eu comecei a me debruçar sobre aquelas 127 páginas do Plano Estadual de Educação, eu encontrei ali algumas questões preocupantes, e entre elas o projeto do plano de ideologia de gênero. Pelo menos 3 vezes estava citado ideologia de gênero. E eu fui até o governador. Ele disse: governador, o senhor leu o plano estadual? Ele disse: li, Ismael. E o senhor observou isso aqui? E eu mostrei para ele, eu havia destacado ali. Ele disse: eu li isso, mas eu não entendo o que se trata essa questão de ideologia de gênero. E eu expliquei para ele: governador, isso aqui significa que os professores vão poder ensinar para as crianças que menino não nasce menino, que menina não nasce menina, que o sexo é uma construção social. Hoje você pode ser menino, amanhã você pode ser menina, conforme o cenário. E o governador disse: mas deputado, eu não concordo com isso. Eu disse: então, governador, manda retirar isso, antes que vá à votação. O governador chamou o chefe de gabinete da Casa Civil e disse: olha, o deputado está me explicando aqui, essa tal de ideologia de gênero, eu não concordo também, eu sou a favor da família, manda retirar isso. Retirou da Assembleia Legislativa o plano. Na próxima segunda-feira volta o plano para a Assembleia Legislativa, sem a tal da ideologia de gênero. E aí começa uma grande batalha. Professores, ideólogos da ideologia de gênero iam para as audiências públicas com cartazes na mão dizendo: senhores deputados, nós vamos ensinar para vocês ideologia de gênero, e se vocês não quiserem aprender, nós vamos ensinar para os seus filhos. Provocando. E finalmente nós fomos para o debate final. E eu acho que alguns de vocês viram nas redes sociais os discursos que ali foram feitos, plateia lotada antes da pandemia, no plenário da Assembleia Legislativa, professores enraivecidos, gritando o tempo todo, jogavam moedas, jogavam roupas íntimas nos deputados das galerias. Eu fui o último a falar, tinha 6 minutos para falar. E Deus me deu graça naquela tarde. Eu não podia me calar.
Aliás, vocês me mandaram para lá para falar. E entre as coisas que Deus me deu graça para dizer, eu olhei para aqueles professores enraivecidos e disse: nós não vamos permitir que vocês coloquem de goela abaixo uma ideologia diabólica. Nós não temos nada contra a LGBT. Quem na sua idade madura quer seguir caminhos diversos à família tradicional, que o faça. Agora, não queiram roubar a inocência das nossas crianças. E quando eu terminei o discurso, o presidente mandou abrir o painel para a votação. São 40 deputados. E para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, nós vencemos 33-5. Um se absteve, o presidente não votou. Mas o que é isso? Nós somos incompreendidos. As pessoas não entendem. Casar para sempre está fora de moda. Preservar-se até o casamento, isso está fora de moda. Agir com ética, com seriedade, isso está fora de moda. Não, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que Davi fez? Davi buscou coragem. Quando ele viu aquela situação toda, diz o texto no verso 6, Davi buscou coragem no Senhor, apesar da sua profunda tristeza. Davi sabia que caso não liderasse o seu exército naquela crise, seria o fim. Mais do que nunca, em meio a esta pandemia que o mundo está vivendo, Deus quer que eu e você sejamos homens e mulheres corajosos para dizer: venha o que vier, aconteça o que acontecer, maior é o que está conosco. O que fazer em meio à crise? Davi nos ensina. Ele decidiu consultar o Senhor. Devo ir ou não? Devo sair ou não? Ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou ao Deus eterno: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Meu irmão, não tome uma decisão sem consultar o Senhor. O nosso Deus é o Deus de Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Consulte o Senhor. O que mais que Davi fez? Davi confiou na promessa. Deus responde a Davi, dizendo no verso 8: vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Era uma situação que requeria absoluta confiança no sobrenatural. Com a cidade ainda em cinza, talvez ainda aquecendo os pés daqueles soldados comandados por Davi. Mas diz a Bíblia que ele se reanimou no Senhor. Quem sabe pensando nessa experiência, mais tarde ele escreve o Salmo 33, verso 20: minha alma espera no Senhor, meu auxílio e meu escudo, nele o meu coração se alegra, pois eu confio no seu nome, aleluia, amém. Com a resposta do Senhor, Davi se encoraja e marcha com os seus 600 homens contra os amalequitas. E agora vem o mais importante, o mais gostoso, o mais saboroso dessa mensagem. Eu falei o que o nosso adversário faz, eu falei o que Davi fez e o que eu e você podemos fazer imitando Davi, mas deixe-me lhe falar um pouquinho sobre o que Deus está disposto a fazer. Primeiro, Deus usou um adversário para revelar o esconderijo dos amalequitas para Davi e para o seu exército. No verso 11, a Bíblia diz que os homens de Davi, quando estavam marchando para encontrar os amalequitas, eles não tinham GPS, eles não tinham radar, eles não tinham sequer uma bússola. Como saber aonde os amalequitas estão? Para que possamos trazer de volta nossas mulheres e nossos filhos. Olha o que Deus fez. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio, verso 11, e o levaram a Davi.
Deram ao rapaz comida, água, figos secos e 2 cachos de passas, pois ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer nem beber. Mas depois de comer, as suas forças voltaram. Levaram esse garoto, desprezado pelos amalequitas, talvez doente. Os amalequitas disseram: não será mais útil para nós, deixar à margem do caminho. E este menino desprezado é encontrado pelos soldados de Davi, que o levam até Davi, depois de o alimentar. E diz o verso 12, que esse menino olha para Davi e diz: olha, eu sou um egípcio. Eu era escravo dos amalequitas. O meu dono me deixou aqui porque eu fiquei doente. E o verso 16 nos informa que o moço decidiu levar Davi e os seus homens até o esconderijo dos inimigos. Que coisa bonita. Foi uma providência de Deus. Eles não sabiam onde estavam os amalequitas. Um menino que era escravo dos amalequitas, egípcio, está lá morrendo. É encontrado pelos soldados de Davi e diz: eu sei onde eles estão. Era a providência de Deus para dizer para mim e para você que nada acontece por acaso, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é apenas um menino. Como é que vai ajudar um exército perdido em meio ao deserto a encontrar os seus inimigos? Porque Deus toma as coisas que não são para confundir as que são. Deus toma as coisas loucas desta vida para confundir os sábios. Esse é o nosso Deus, amém? Tudo que eu e você precisamos, mesmo olhando para um menino fraco, desprezado. E olha, eu estou há 25 anos trabalhando com dependentes químicos, e ainda hoje os deputados ali na Assembleia Legislativa às vezes olham para mim e dizem: deputado Ismael, você está perdendo o seu tempo. Não tem jeito. Para o usuário de crack só tem 3 saídas: ou é o cemitério, ou o manicômio, ou a prisão. Não tem outra saída para o usuário de crack. É isso que eles pensam, humanamente falando. Mas como é bom olhar para o usuário de crack. Eu conheço centenas e centenas dele. Inclusive hoje o meu chefe de gabinete em Blumenau, pastor Andrei, ligado à convenção, ele bate no peito e diz: aquilo que parecia ser impossível, Jesus mudou a minha sorte. Eu sou um milagre, eu estou aqui. Esse é o nosso Deus. Talvez você olhe para mim e diga: mas Ismael, eu sou tão fraco, eu não tenho ciência, não passei por uma academia, não sei cantar, não sei tocar como esses músicos aqui que tocam tão bem. Talvez o pastor nem saiba o seu nome, muito menos a prefeita da cidade te conhece. Ismael, eu moro na periferia de Sara. Será que Deus se importa comigo? Eu vim aqui para lhe dizer nesta noite: Deus não se esqueceu de você. Aquele menino pensou: eu vou morrer, me abandonaram aqui, é o meu fim. Mas Deus estava ali. Há uma canção que diz: Dó maior, Wellington. Escute. Eu sou fraco e sem vigor, vivo sempre a vacilar. Ser Jesus meu protetor, só contigo, Senhor, quero andar. Ao teu lado quero andar, livre de qualquer temor. Quero em ti sempre confiar, para
mundo aterrador. Quem se importa se eu cair? Quem está em meu favor? Só Jesus poderá me remir. Ao teu lado quero andar, livre de qualquer temor. Quero em ti sempre confiar e viver para ti, ó Senhor. Amém? O que Deus faz? Olha só. Deus faz com que um homem, Davi, influenciasse 600 homens de má conduta. Ismael, como é que você pode dizer que eles eram de má conduta? Porque a Bíblia diz. 1 Samuel 21:2. E todos os homens que estavam em dificuldades, com dívidas ou insatisfeitos, foram com Davi e ele se tornou o chefe deles. Olha só a qualidade, os adjetivos do exército de Davi: homens em dificuldade, homens com dívida e homens insatisfeitos. Loucura. 600 homens. E aí eu pergunto para você nessa noite, olhe para mim aqui, o que seria mais fácil? Esses 600 homens influenciarem o caráter de Davi, ou Davi sozinho influenciar os 600 homens? A resposta é fácil. Depende de você. Depende de você. Ah, Ismael, mas você não conhece o trabalho onde eu atuo, você não conhece a minha empresa, você não conhece a minha família. Não, não conheço. Mas eu conheço Deus que pode fazer você influenciar no trabalho, na escola, não importa onde. Eu lembro quando fui eleito a primeira vez vereador, 92, em Blumenau, primeiro crente eleito em Blumenau em 150 anos de história da cidade. E aí todo mundo tinha aquela expectativa, né? O que esse crente vai fazer na Câmara de Vereadores? Eu não posso esquecer o primeiro dia, votação da presidência da Câmara, 1º de janeiro. Presidente eleito, terminada a sessão, começamos a conversar ali. Eu não conhecia muito bem ainda os vereadores, entrosando e tal. Estávamos ali uns 3, 4 vereadores. Chegou o presidente da Câmara, eleito. Ele também não me conhecia, apenas ouvira falar que eu era membro da Assembleia de Deus. E ele, num tom de zombaria, disse para os outros 4, 5 que estavam ali: ó, o Ismael é crente, mas eu prometo para vocês, eu garanto para vocês, que em menos de um mês, eu vou levar ele para uma casa de prostituição. Eu me calei. Os deputados, os vereadores deram uma risadinha, tal, tentaram disfarçar. Resumindo a história, 30 dias depois, o presidente da Câmara e a sua família estavam me ouvindo pregar na Igreja Assembleia de Deus em Blumenau. Você escolhe, você influencia ou é influenciado. É você que faz a diferença. Eu vos darei poder, e eu vos darei autoridade, e ser-me-eis testemunhas, não importa onde, Samaria, Jerusalém, confins da terra, aonde o Senhor te colocar, você fará a diferença, amém? Glória a Deus. O que Deus fez? Deus possibilitou que Davi libertasse todos os prisioneiros. A história é longa, mas eu vou resumir no verso 18. Davi salvou todos os que tinham sido levados prisioneiros e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. E eu gosto muito da expressão de Samuel: não ficou faltando nada. Não ficou faltando nada.
Samuel ainda diz: Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Aleluia. Sabe por quê? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E mais uma coisa que Deus ensina aqui para nós. Deus ensinou por meio de Davi que no seu reino não há privilegiados. Olha que coisa bonita. No reino de Deus não tem privilegiados. Não importa se você é o presidente da república ou se você é o coletor de lixo público na cidade de Sara. Para Deus não faz diferença nenhuma. Verso 23 e 24 vai dizer que dos 600 homens, 200, talvez mais idosos como eu assim, cansaram e disseram: olha, nós vamos ficar por aqui, nós vamos ficar guardando as bagagens aqui e os outros avancem então. Davi concordou, 200 ficaram ali num ponto de referência, os 400 foram, venceram, derrotaram os amalequitas, libertaram os prisioneiros, estavam voltando. E aí quando chegam, se encontram naquele ponto de referência, os 400 homens dizem: bem, a riqueza que nós trouxemos é nossa, vocês não foram para a batalha, vocês ficaram aqui, vocês cansaram no meio do caminho. Aí Davi se levanta e faz um discurso belíssimo. Era um bom político, Davi. Versículo 23. Meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Deus eterno nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou para trás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou a batalha. Olha que coisa. Na verdade, Davi estava simplesmente recordando aqui o que estava lá na lei mosaica. Isso aqui fazia parte da lei de Moisés. Mas aqueles soldados desconheciam a lei. Mas o que Deus estava ensinando? Que a grandeza de um homem não deve ser medida pelo tamanho da sua ocupação, do seu trabalho. Não. A grandeza de um homem está na atitude do seu coração. Aquele que se apoia na força do Senhor é bondoso com os fracos e cansados, pois reconhece como Davi: foi o Senhor, verso 23, foi o Senhor que nos entregou essas riquezas, e nos guardou, e colocou em nossas mãos os nossos inimigos. A vitória só ocorreu por causa da intervenção de Deus, não foi a capacidade dos 400, o exército dos amalequitas era muito superior, tinha um material bélico muito mais resistente, consistente, letal, mas Deus interviu naquela situação. Então eu vim aqui para lhe dizer nessa noite: não importa se você está lá na frente ou se você está lá atrás cuidando das bagagens, não importa se você está na linha da frente de batalha ou em outra posição, Deus cuida de você e Deus te recompensará. Deixe-me concluir. Davi poderia ter desistido de Ziklag. Ele fundara a cidade no deserto, agora era apenas cinzas. Ele poderia dizer: bem, paciência, vamos para outro lugar aqui no deserto, vamos fundar uma nova cidade, tomamos novas mulheres, faremos novos filhos e a vida segue. Quanta gente desiste tão fácil dos seus sonhos e projetos? Quanta gente desiste tão fácil da sua família, dos seus filhos? Quanta gente desiste tão fácil da vocação e do chamado de Deus? Mas Davi não desistiu, pelo contrário, decidiu lutar. E por causa da sua determinação, essa pequena cidade de Ziklag, eu imagino o dia da reinauguração da cidade, pastor João. Aquela fita vermelha, tapete vermelho, vamos reinaugurar a cidade. Reconstruíram as casas. Talvez Davi mandou fazer uma banda lá, porque tinha banda, né? Davi tinha banda, tinha coral e tal. A banda vai tocar aí o hino nacional de Ziklag. Vamos lá. Festa, júbilo. Não tinha foguete naquele tempo, acho. Vamos reinaugurar a cidade. E com muita alegria eles reinauguram a cidade.
Mas o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: essa cidade que foi reinaugurada se tornou simbólica para Davi. Por que Ismael? Porque a notícia do que ocorreu em Siglag, a atitude de Davi de não abandonar as mulheres, as crianças que tinham sido levadas prisioneiros pelos amalequitas. Ele vai lá, derrota os amalequitas, retorna, funda novamente a cidade, reconstrói a cidade. Essa notícia se espalha por todo Israel. E as tribos de Israel dizem: este homem tem algo de importante. Este homem tem a presença de Deus. Saul já havia morrido na batalha. As 12 tribos de Israel estavam dispersas, sem uma liderança. Um dos filhos de Saul tentou tocar o projeto, mas não deu conta. Israel se encontrava acéfalo, sem uma liderança para tocar as questões jurídicas, econômicas e de guerra da pequena nação. E a Bíblia diz que ali, depois desse ato simbólico em Siglag, os homens de Hebron chamam Davi e dizem: Davi, venha cá. Quando Davi chega em Hebron, diz a palavra, eles ungiram Davi, rei, sobre 2 tribos de Israel. E durante 8 anos ele reina em Hebron. E depois que ele reina 8 anos em Hebron, todas as demais tribos, as outras 10, disseram: este é o homem. E todas as 12 tribos se reúnem e fazem agora Davi rei sobre todo Israel. E ele vai reinar mais 32 anos em Jerusalém, 40 anos de governo com a bênção de Deus, aleluia. Ismael, estou passando por um momento de cidade queimada. Escute, é apenas uma vírgula. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Deus vai repetir as mesmas façanhas do passado, fazendo com que essa experiência amarga, como Davi passou, e que talvez você esteja passando nesta noite, se torne o ponto de partida, se torne o momento em que Deus vai escrever uma nova história para você. Hebron vai chegar, Jerusalém vai chegar, e Deus vai te exaltar, aleluia. Vamos estar de pé em nome de Jesus. Eu cheguei em casa um dia desses, minha esposa me entrega um envelope, e eu vi que estava ali o nome de uma clínica, e ela diz: Ismael, esses são os exames, os resultados. Dê uma olhada. Eu abri o envelope, não sou médico, não entendi muita coisa. Eu disse: explica para mim. E ela disse: pois bem, eu fui no oncologista, fiz todos os exames, e aqui está o resultado. Eu estou com câncer de mama maligno. E o médico disse que isso pode levar à morte. Cidade queimada. Numa hora como essa, você pode reclamar, murmurar e dizer: onde está Deus? Mas você pode fazer também como Davi, chorar e pedir a misericórdia de Deus. E foi o que fizemos. Deus nos orientou. Denise deveria passar pela cirurgia, e assim o fez, quimioterapia, radioterapia. E algum tempo atrás, chega aqui, Denise, algum tempo atrás, o médico nos chamou para dar o resultado final depois da cirurgia. E eu entrei ali na rua Araranguá, em Blumenau, na clínica do Dr. Gustavo de Ré, um dos maiores oncologistas da região. E quando eu entrei naquele consultório, o médico me conhecia e disse: deputado, que bom que você veio aqui, acompanhando Denise. Deputado, o senhor é um homem de sorte. E eu disse: não é sorte, é bênção de Deus. E ele disse: Denise está 100% curada. O que você vai enxergar hoje à noite? Cidade queimada?
ou um Deus que pode restaurar das cinzas projetos e sonhos. Há uma canção que diz assim: hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A última vez, diga comigo. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Se você puder fechar os seus olhos, não é nenhum momento mágico, apenas para você concentrar a sua atenção. Feche seus olhos. Churricandalamai, xandacandalamai. Churricandalamai, xandacandalamai. Eu sei que há todo um protocolo de saúde aqui e eu quero respeitá-lo. Mas com a permissão que a liderança me dá, eu quero fazer um convite muito breve, rápido. Eu quero orar por você que chegou aqui nesta noite ao ouvir esta reflexão, está dizendo: Ismael, é verdade, eu estou vivendo uma cidade queimada. Talvez uma cidade queimada nas tuas finanças, talvez uma cidade queimada na tua saúde, talvez uma cidade queimada no teu casamento, talvez uma cidade queimada no teu trabalho, eu não sei. Eu sei que o meu Deus transforma cinzas em vitória. Eu quero desafiá-lo numa atitude de fé, a você se aproximar do altar. Apenas você que está precisando de uma intervenção sobrenatural de Deus, você que está dizendo: eu preciso de um milagre, venha à frente, venha depressa. Eu quero abençoá-lo, eu quero abençoá-la em o nome de Jesus. Esse Jesus maravilhoso está aqui. O Deus de Davi não mudou. Ele reconstrói cidades, Ele restaura situações. Churricandalamai, xandacandalamai. Churricandalamai, xandacandalamai. Churricandalamai, xandacandalamai. Churricandalamai, xandacandalamai. Oh, aleluia. Doce Espírito Santo, ouvimos a Tua palavra cura, a Tua palavra transforma, a Tua palavra nos levanta do pó da cinza. Oh, Xandre, Meandre, Micai. Na Tua palavra diz: se vivemos, para Ti vivemos. Se morremos, para Ti morremos. Eu quero declarar a Tua bênção, Senhor, sobre cada família que está aqui. Que o Teu sangue possa estar na porta de cada casa. Que quando o destruidor passar, ele possa ver o Teu sangue derramado em cada lar, em cada família, em cada casa. Que a Tua bênção possa estar sobre as nossas vidas. Pai, eu quero declarar a Tua bênção para cada irmão que está aqui no altar. Tu sabes o que eles vieram buscar. Oh, mas Xandre, Meandre, Micai. Tu conhece o nome de cada um, Tu conhece aonde eles moram, o que eles fazem. Tu sabes a necessidade deles. Eu quero declarar, Senhor, a Tua bênção sobre eles. Que eles possam sair daqui. Que a Tua igreja possa sair daqui
de cabeça erguida e de passos firmes, e declarando: só o Senhor é Deus.